Que a graça e a paz de Deus nossas vidas, que a graça do Espírito Santo esteja abundante e presente em nossa vida. Que o amor de Deus possa se derramar enquanto nós meditamos na palavra do Senhor. E que Deus possa nos abençoar com a sua graça e o seu poder. Eu convido você a meditar comigo nessa palavra, que o Senhor tem algo precioso para nós. Ela se encontra no livro de Abacuque, capítulo 3, e o versículo 17 ao 19. Nos diz a palavra do Senhor: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira falhe, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas sejam exterminadas e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor é minha força, torna os meus pés como das corças e me faz andar sobre os lugares altos. Oh, maravilha! Que palavra tremenda! Que palavra de incentivo espiritual! O Senhor é a minha força. Abacuque, o filho do abraço caloroso. Ele nesse cântico, ele pronunciando que ainda que as coisas ruins aconteçam, como a figueira não florescer, a vide não dar fruto e a oliveira também falhar e não produzir nada de mantimento. E ainda ele diz, ainda que as ovelhas sejam exterminadas, nos currais não haja vaca, gado, ainda que tudo aconteça, ele achava força em Deus. E ele assim dizia, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Vamos meditar nesta palavra e saber que a força maior na nossa vida é a de Deus. As coisas aqui somente contribuem, mas a nossa prioridade é Deus. Abacuque realmente ele precisava de tudo isso, ele precisava de que houvesse produção, precisava de que houvesse alimentação, que houvesse providência. Com certeza todos nós necessitamos, mas ele encontrava uma força bem maior em Deus e não tinha nada que pudesse o abatê-lo. Ele disse assim, todavia eu me alegrarei. Sabia que a vontade do inimigo é te ver triste, para baixo, sem força, cabisbaixo? Mas vamos falar como Abacuque, todavia eu me alegrarei no Senhor. Exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor é minha força. Então a força que nós não temos vem de Deus. É Deus que nos fortalece, é Deus que nos dá força, é Deus que nos anima, é Deus que nos capacita. E ainda Abacuque diz assim, o Senhor é minha força, torna os meus pés como das corças, me faz andar sobre os lugares altos. Então, é no Senhor que nós vamos vencer e romper toda a barreira e chegar lá aonde Deus quer, com a força de Deus, com a força do Senhor. Eu quero convidar você quer vir comigo meditar nessa palavra poderosa, essa palavra aqui, ó, de vida, de força, de ânimo, essa palavra que tem poder de transformação? A Bíblia nos diz assim que a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Eu te convido a meditar comigo, a ouvir a palavra do Senhor. Coloque o seu ouvido atento ao que o Senhor quer falar contigo. O Senhor é minha força. Então vamos lá? Força no dicionário português
substantivo feminino, qualidade do que é forte, robustez, vigor físico. 2. Na física, é agente físico capaz de alterar o estado de repouso ou de movimento uniforme de um corpo material. Força é uma grandeza física ou vetorial capaz de modificar a direção, o sentido e a velocidade dos corpos, retirá-los do repouso e ocasionar deformações neles. Então é a força que movimenta, é a força que age. Sinônimo de força: vigor, potência, rigidez, robustez, pujança, fortaleza, vício, vivacidade, robusteza e valentia. Força como energia, luz, eletricidade, corrente, iluminação. Então Deus é nossa força, é tudo isso. É toda a energia capaz de nos fazer movimentar. Livro de Êxodo, capítulo 15, versículo 2 a 3. O Senhor é minha força, o meu cântico. Ele me foi por salvação. Este é o meu Deus. Portanto eu louvarei. Ele é o Deus de meu pai. Por isso exaltarei. O Senhor é um guerreiro. O Senhor é o seu nome. Moisés engrandecendo a Deus. Engrandecendo a força que o Senhor lhe tinha dado. Porque quando ele estava no auge do seu vigor, ele quis fazer as coisas de si mesmo ali no Egito. Foi quando ele matou aquele egípcio e ele teve que fugir. Foi para Midian, ficou lá em Midian, pastoreando ovelhas, 45 anos. 40 anos mais 45 anos, 85 anos já tinha Moisés. Mas ele ainda estava fortalecido no Senhor. Às vezes você fala assim, mas acho que já é tarde demais para Deus fazer algo na minha vida. Não, não é tarde. O Senhor é aquele que te fortalece. O Senhor é aquele que te capacita para a obra que Ele quer realizar na sua vida. Moisés, com 85 anos, ele foi para o Egito para libertar o povo da escravidão. O Senhor lhe fortaleceu, o Senhor lhe renovou as forças. Receba de Deus esse renovo. Receba de Deus essa força. Receba de Deus essa graça para fazer aquilo que o Senhor tem colocado nas tuas mãos. 1 Samuel capítulo 2, versículo 9 a 10. Ele guarda os pés do seu santo, mas os ímpios emudecem nas trevas. Não é pela força que prevalece o homem. Os que contendem com o Senhor serão quebrantados. Desde os céus trovejará contra eles. O Senhor julgará as extremidades da terra. Dará força ao seu rei, exaltará o poder do seu ungido. Ana cantando e glorificando a Deus. Porque as forças de Ana já tinham se acabado. Tanta perseguição com Penina. Tanto sonho de ter um filho, mas ela recobrou ânimo nas suas últimas forças, porque a Bíblia fala que quando ela estava ali no templo, clamando, chorando, orando, fazendo voto ao Senhor, ela nem falava palavras, ela apenas mexia os lábios. Às vezes ela se encontrava sem força até mesmo para orar. E quantas vezes nós estamos sem força para orar? Quantas vezes nós falamos, Senhor, eu sei que o Senhor vai responder pela sua misericórdia, mas eu não tenho nem palavras para orar. Ajoelho perto da cama ou sento em cima da cama e não sai palavras, somente lágrimas, somente gemido. Mas Ana pôde testificar, o Senhor é a minha força. O Senhor dará força. O Senhor dará força. Ainda Ana disse, não é pela força que prevalece o homem. Não é a força da carne. Não é a força do braço. Não é a força do seu organismo. Mas é a força que vem de Deus. É essa unção extraordinária que vem do Senhor, que é capaz de fazer todo o reboliço na nossa vida. E Ana foi renovada as suas forças.
acrescentada a sua fé. O seu objetivo foi alcançado, porque o Senhor lhe fortaleceu o ânimo. Quem sabe você está desanimado, sem força. Já lutou tanto que se esgotou. Mas há poder no nome de Jesus. A graça no Senhor. Essa força incalculável que descende da glória, do trono, da majestade de Deus, vem sobre a sua vida e te renova completamente. Quem sabe você é uma Ana que fica pelos cantos chorando, que se sente tão humilhada, que se sente tão rebaixada, porque queria tanto algo que não consegue. Halamaço e Adarábia, essa força vem, essa força que te dá graça para esperar no Senhor, essa força que te dá graça para vencer toda zombaria, para vencer toda discriminação, para colocar o seu foco unicamente no Senhor, que pode realizar sonhos. Uramassuri Kalabai Ashuri Alabagai. 2 Samuel capítulo 22, versículo 1 a 4. Com todavia ao Senhor as palavras deste cântico, no dia em que o Senhor o livrou das mãos de todos os seus inimigos e das mãos de Saul, disse ele: o Senhor é minha rocha, a minha fortaleza, o meu libertador, o meu Deus é minha rocha em quem me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação. Ele é o meu alto retiro, o meu refúgio, meu salvador. Dos homens violentos me salvaste, ao Senhor digno de louvor invoco, e de meus inimigos sou salvo. Davi, ele passou por momentos difíceis. Saul era um forte inimigo que poderia lhe destruir a vida. Ele era o rei de Israel. Mas Davi se fortalecia no Senhor, ele confiava no Senhor, ele depositava a sua força em Deus. E Deus lhe conservou em vida, Deus lhe guardou em paz, Deus lhe deu livramento, Deus cumpriu os objetivos na vida dele. Ele viveu fugindo, perseguido, procurado. A todo instante, ele estava a um palmo da morte. Mas a morte não chegou, porque o Senhor fez o que tinha que fazer na vida dele. Davi só morreu quando chegou o seu dia e a sua hora. Mas não pela espada de Saul, não pelo desejo do seu inimigo, mas por propósito de Deus na hora certa. Eu não sei como que está a perseguição na tua vida. Quem sabe você não sabe mais o que fazer, porque todo lado que você vai é perseguição. Há pessoas querendo te atingir, querendo acabar com você, com a sua história, querendo negredir o seu nome, querendo fazer coisas horríveis contra a sua vida. Mas assim como Davi encontrou força no Senhor e foi fortalecido e pôde prevalecer e vencer, assim também tem para a sua vida uma porção de força que vem do Senhor. Alabassurikai, andarastei. Imagine o quanto que Davi sofreu subindo pelos montes, escondendo na caverna, indo de um lado para o outro e sendo procurado, sendo perseguido. Te procuram para te destruir, te perseguem para te derrubar. Mas a mão do Senhor é poderosa sobre a sua vida, e a força que vem de Deus te dá livramento. A graça do Altíssimo te cobre, te seca e te livra de todo mal. Te brinda com o poder do sangue do Cordeiro de Deus. Creia no poder desta palavra. Lamassúria, labachai. Deremandarábia, nurabacandorovi, narasai. Alabachandarai.
2 Samuel capítulo 22, versículo 33. Deus é minha fortaleza e a minha força, e Ele perfeitamente desembaraça o meu caminho. Quanto embaraço, quanta complicação, quanta coisa que está complicado, não tem como fazer, não tem como agir, está embaraçado, está complicado. Mas a palavra de Deus fala que o Senhor perfeitamente desembaraça, o Senhor desenrosca. Uracandarábia, não perca a sua fé. Ainda que você olhe e vê só embaraço, só complicação, deposita a sua confiança no Senhor. Saiba que Ele é a sua força. Essa força para entrar e sair e ser vencedor no nome do Senhor. E calamai. Essa força para você resistir os problemas, a dificuldade. Isso não pode ser mais forte do que você. Isso não pode te parar. Isso não pode te vencer. Você tem que ser duro na queda, para o diabo olhar e ter medo. A sua confiança tem que estar depositada no Senhor. E calabassurianda, aragaçai. Alabachuri, alabagaia. 2 Samuel capítulo 22, versículo 40. Tu me cingiste de força para a peleja, esmagaste debaixo de mim os meus agressores. Davi disse, tu me cingiste de força para a peleja. Deus não vai te dar força para você ficar de bonequinho, bonitinho, sentadinho, ali quietinho, não. Deus vai te dar força para você vencer a peleja, para você batalhar, para você pelejar, para você levantar e ir encontro aquele que te aflige, aquele que quer te abater, para você olhar de cara, não abaixar os seus olhos, mas olhar firme para Jesus, autor e consumador da fé. Deus vai te dar força para você encarar o diabo e não ter medo dele. Deus vai te dar força para você ver quem fala mal de você e ficar com a boca fechada, confiando no Senhor. Deus vai te dar força para você saber que as pessoas estão falando de você e você não dá o troco, mas saber que quem toma a sua causa é Deus, quem julga a sua causa é Deus. Saber que você vai pelejar no nome do Senhor, não com ódio, não com ira, não com mágoa, não com rancor, mas com fé, com esperança, conquistando pela fé os seus objetivos, ganhando o galardão da vitória de Deus, sabendo que Ele peleja na terra pelos céus, alamaia, xerabagasturi-micai. O Senhor vai te dar força que vem do alto, para você prevalecer e o teu inimigo ter que ver que Deus é contigo na terra. E quando Deus te abençoar, você não vai se exaltar e nem humilhar ninguém, mas você vai glorificar o nome do Senhor e mostrar que somos herdeiros de Deus, somos servos do Altíssimo, que temos amor no coração, que temos a graça de Deus dentro de nós. Alabassuri canta, alabachuri alabacandarai. 1 Crônica, capítulo 29, versículo 11 a 14. Tua és, Senhor, a grandeza, o poder, a honra, a vitória, a majestade, pois teu é tudo o que há nos céus, na terra. Teu é, Senhor, o reino, tu estás acima de todos. Riqueza e glória vêm de ti. Tu governas sobre tudo, nas tuas mãos há força, poder, para engrandecer e dar força a tudo. Agora, nosso Deus, graças te damos, louvamos o nome da tua glória. Quem, porém, sou eu e quem é o meu povo que pudesse mudar voluntariamente essas coisas? Tudo vem de ti. Somente devolvemos o que veio das tuas mãos. Davi agradecendo a Deus por tudo que Deus tinha dado.
Ele reconhecia a autoridade de Deus e o poder de Deus, porque ele sabia que tudo que ele tinha conquistado, tudo que ele tinha conseguido, era por intermédio de Deus. Então, a força está em você reconhecer que não é, que não pode, mas que Deus é, que Deus faz, que Deus pode, que tudo é dele, tudo pertence a ele, e ele tem poder de fazer todas as coisas. Tu governas sobre tudo, nas tuas mãos a força, poder para engrandecer e dar força a tudo. A força, a poder. Eles prepararam voluntariamente ofertas para a construção do templo. E sabia que o que eles estavam devolvendo para Deus não era deles, era de Deus. Porque das suas próprias forças não teriam como fazer. Não teria como conseguir nada disso. Às vezes você pensa assim, eu vou dar. Não, você não está dando nada. Você está devolvendo o que é de Deus, é dele. Ele que deu tudo para você, ele que fez tudo para você. A força é dele. Irmão, se Deus não tiver misericórdia de nós nem levantamos da cama. Se o Senhor não puser as mãos sobre a nossa vida, nós não temos capacidade para fazer exatamente nada. Mas essa força extraordinária, maravilhosa que vem de Deus, é capaz de mostrar toda a diferença na nossa vida. Labaga, sai. Quanta hipocrisia. Quantas pessoas que acham que pode comprar Deus. Deus não se compra, Deus não se vende. Ele é dono de tudo. Ele disse, minha é a terra, as alimarias do campo, meu é o ouro, é a prata, tudo provém dele. Ele é o Senhor, o Criador. Nós, meras criaturas, que somos transformados pelo seu poder, e ele nos adotou como filhos. Já esteja satisfeito com isso, de ser chamado filho de Deus, porque isso é muito para nós. É um grande amor que ele tem demonstrado em nossa vida, e somente isso já é capaz de nos fortalecer. Que você quer mais? Que você quer mais que Deus demonstre para você o quanto ele te ama, o quanto ele é capaz de fazer? E você? O que você tem feito para Deus? Você tem pelo menos reconhecido ele como Deus, como o Senhor da tua vida? Livro de Jó, capítulo 6, versículo 11 a 14. Qual é a minha força para que eu espere? Qual é o meu fim para que eu seja paciente? É a minha força a força de pedra? Ou é de bronze a minha carne? Está em mim a minha ajuda? Agora que me desamparou todo o auxílio eficaz? Ao que está aflito, devia o inimigo mostrar compaixão, ainda que deixasse o temor do Todo-Poderoso. Jó, no seu abatimento, na sua grande aflição, ele diz, qual que é a minha força para que eu espere? Qual que é o meu fim para que eu seja paciente? A minha força, será que eu tenho força de pedra? Será que eu sou uma pedra para ser forte? Eu não sou forte. Ele queria dizer, Deus, eu não sou forte. Eu não sou forte, eu não sou pedra. Eu sou gente, eu sou carne, eu sou osso, eu não sou pedra, eu não sou forte. Forte é o Senhor. Forte é o Senhor. Forte é Ele que tem toda a consistência, que tem todo o poderio, todo o reinado, toda a glória. Forte é o Senhor que faz o que quer e não tem quem lhe ordene. Forte é o Senhor que pode abater a qualquer um. Eu, Senhor, não sou forte. Eu não sou pedra. Assim dizia Jó. Será que a minha carne é de bronze para aguentar tanta dor, tanta aflição? Ele já estava se definhando na sua fraqueza. Mas o apóstolo Paulo, ele diz assim, que quando eu penso que estou fraco, aí eu estou forte.
Porque quando eu penso que estou fraco, eu reconheço que verdadeiramente sou fraco. E que a força vem de Deus. O Senhor é o forte, o Senhor é o que fortalece. É Deus que te fortalece. É Deus que me fortalece, essa força de Deus. Quando nós temos algum problema emocional, nossos nervos se abalam, nossa carne, nós ficamos em situação de miséria. Quando somos abatidos com uma grave enfermidade, nos deterioramos a cada dia. Somos pó. Não somos nada. Mas Deus olha para esse pozinho, esse grãozinho de areia, e restaura as suas forças, restaura o seu vigor, faz algo lindo, faz uma obra miraculosa, uma obra extraordinária, que quem olha e vê e fala, eu não acredito. Eu pensei que ia morrer, eu pensei que não ia sair dessa, eu pensei. Mas o Senhor, de repente, deu força. O Senhor, de repente, renovou todas as forças. E é o poder dessa palavra para aquele que crê. Para aquele que pode crer que Deus renova as forças. Às vezes você fala, Senhor, a minha mente já está... Sabe, a minha mente, eu não sei, não consigo nem pensar, eu nem consigo nem colocar o foco, eu não consigo nem mais prestar atenção, porque a minha mente está fora das órbitas. Vem força de Deus sobre a sua mente. Vem aquela eletricidade que entra assim, ó, e fala, agora anda. Aquela eletricidade que vem e fala, agora movimenta. É uma tensão alta, uma grande potência de eletricidade do céu, uma descarga elétrica de força para renovar essa mente. Alabaias! Às vezes você fala, não aguento mais trabalhar, Senhor, eu tô tão cansada, eu tô esgotada, eu tô pó, a minha carne não aguenta mais. O Senhor derrama a sua força elétrica do Espírito Santo sobre a sua vida. Aquela canseira vai embora. Aquele esgotamento sai para fora. Aquela canseira, aquele estresse. E você se sente renovado. Glória. Aleluia. Mais um dia de trabalho. Mais um dia que o Senhor me dá para lutar com a vida, para vencer, para ser vencedor, para cumprir os meus deveres, as minhas tarefas. Não seja fraco. Receba a força de Deus. Às vezes tomamos um medicamento, é muito bom tomar medicamento, se necessário for. Mas até fazer o efeito demora. Esse medicamento do céu é fração de segundo. O Senhor ordenou, desça força sobre ti, pá, tá renovado. Você dormiu morto e acorda vivo. Dorme cansado, virado um pau. E levanta preparado para o dia que o Senhor te dá. Pede a Deus essa força. Fala, Senhor, olha, comigo é um fracasso, mas com o Senhor é demonstração de fogo e poder. Com o Senhor é só vitória, porque o Senhor surpreende a cada dia, a cada hora, a cada momento, a cada instante. Pessoas que já eram para ter morrido há muito tempo, como eu, que já passou por tanta enfermidade, por tanta coisa. Mas as forças são renovadas
As forças são renovadas. Você cai, você se abate, você chora, você se machuca, mas você se levanta e vai de novo, e vai de novo, e cai de novo, e chora de novo, e se lamenta, e levanta, e assim vai, renovando as forças até chegar lá. O importante é chegar lá. Ou você vai jogar tudo pra fora, ou você vai deixar de lado, vai falar, não aguento mais, acabou, 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 acabou. Não, não acabou. Enquanto a vida há esperança, enquanto você tem essa vida, você tem essa força, você pode lutar. Tá difícil hoje, amanhã tá melhor. Se amanhã tiver melhor, depois o Senhor pode fazer algo mais. Se tiver na guerra, então vai lutar. Mas não abaixa a cabeça, em nome de Jesus Cristo. Você vai chegar lá e vai falar, eu venci, eu venci, eu venci, eu venci. Não pela minha força, pelo poder de Deus. Deus esteve comigo a todo instante, a todo momento, a toda hora. É isso, é isso. Jó capítulo 12, versículo 13. Com Deus está a sabedoria e a força. Ele tem conselho e entendimento. Deus vai te dar estratégia. 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 A cabeça pensa e o corpo não padece. Então Deus vai te dar estratégia, ó, mente. Estratégia na sua cabeça para você saber conduzir a carroça. Para você saber desempenhar o seu papel. Para você saber o que você pode, o que você não pode, como que deve, como que não deve, como que você vai vencer o teu inimigo. Receba de Deus essa porção de calabaçuri canta. Alabachore calabai. Salmo 18, versículo 1 e 2. Eu te amo, ó Senhor, força minha. O Senhor é meu rochedo, meu lugar forte, é o meu libertador, o meu Deus, a minha fortaleza, em quem me refugio. Ele é meu escudo, a força da minha salvação, meu baluarte. Então Deus é tudo. Deus é mais. Deus é tudo na nossa vida. Ele é tudo o que precisamos. Sabe quando a pessoa vai trabalhar e tem que levar todos os petrechos dele? Não pode faltar nenhuma ferramenta? Deus é tudo. Tudo que falta em nós, completa em Deus. Tudo que precisa em nós, tem em Deus. Então Ele é tudo. Se você tem Ele, você tem tudo. Por isso, não deixa Jesus por nada. Não se afaste de Deus, não se afaste do Senhor, porque Ele é tudo. Você vai resistir, sim. Deus não vai cumprir capricho. Deus vai fazer história. Deus vai fazer você ser o que Ele prometeu para você que você seria. Deus vai cumprir as promessas sobre ti. Mas é necessário passar por tantos momentos. É necessário vencer tanta barreira, desafios, provas, turbilhões, mas a graça de Deus se há derramado, trazendo salvação, trazendo graça, trazendo força. Ore calabassuri alabaxaramanai. Salmo 27, versículo 1 a 3. O Senhor é minha luz, a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Ainda que um exército me cerque, o meu coração não temerá. Ainda que a guerra se levante contra mim, nele confiarei. Então o salmista diz, o Senhor é minha força. O Senhor é minha luz, quem eu temerei? Ainda que um exército se levante. Sabe o que é um exército se levantar? É inimigo para dar, vender e sobrar. É inimigo para você, para onde você olhar, tem inimigo. Espleitando o caminho, querendo te perseguir. Mas Davi, ele disse assim, eu não vou temer. Eu não vou recear. Ainda que um exército me cerque, o meu coração não temerá. Eu vou confiar, eu vou crer, eu vou acreditar. Se Deus falou, tá
falado. Se Deus mandou, tá mandado. Se Deus disse, é porque é. Então para de temer. Para de colocar desculpa. Para de dizer que não pode, que não consegue, que não dá certo. Tira a dúvida do seu coração. Deposita a fé, a confiança no Senhor para que você possa alcançar. Oracandalábia naraçai. Porque quando estamos em tempo de guerra, o melhor remédio é confiar. O melhor remédio é crer no Senhor. Falar, Senhor, não estou entendendo nada, as coisas estão difíceis, eu não sei nem por onde começar, nem por onde terminar. Mas a minha confiança está no Senhor. O Senhor sabe o que faz na minha vida. Se é para mim perder, eu vou perder. Se é para mim sofrer, eu vou sofrer. Mas eu sei que o Senhor não me deixará só. E o Senhor me alcançará graça para vencer, seja o que for. Porque o cristão, ele tem que ser pau para toda obra. Se é para perder, perca. Se é para chorar, chora. Se é para estragar alguma coisa, que estrague. Porque, irmãos, tem pessoas que têm o coração só nas coisas desta vida e nada de mal pode lhe sobrevir. Senão ele já não crê mais em Deus, ele já não crê mais na providência do Senhor. Mas nós cremos, temos força para vencer. Se eu perco aqui, às vezes fui enganado aqui, às vezes passei por alguma coisa, roubaram de mim, tiraram de mim, fizeram alguma trapaça na minha vida. Mas se uma porta se fecha, o Senhor tem poder de abrir quantas outras? Se alguém não me ajudou, Deus tem poder de levantar outra pessoa. Se alguém tirou algo de mim, Deus tem poder de restituir, Deus tem poder para tudo. Então, aceita a vontade de Deus na sua vida e tenha força para lutar. Aí você fica, mas por que eu perdi? Por que acabou? Por que Deus permitiu? Às vezes quando nós vamos fazer as coisas, não perguntamos para Deus. Não pedimos para o Senhor, fazemos da nossa própria vontade e depois culpamos a Deus como se Ele fosse culpado de todo o mal que nos sobrevém. Às vezes perdemos, nem sempre ganhamos. Nem sempre ganhamos. Às vezes perdemos. Mas a nossa perca nem é perca. Em vista da grandeza daquilo que Deus tem para nos dar. Se você perde uma coisa aqui, tenha certeza, com Deus você não vai perder. Você pode perder com os homens, com as pessoas hipócritas, com as pessoas más, com as pessoas soberbas, mas com Deus você não perde. O que você faz com Deus está seguro. Está seguro. Halamasturi amanai. Deus pode usar uma pessoa lá na frente para entregar nas tuas mãos. Te dá até algo melhor. Tira o coração das coisas da terra. Creia no Senhor. Deus não vai permitir além daquilo que você possa suportar. Halamasturikai. Salmo 28, versículo 7 a 9. O Senhor é a força do seu povo, a fortaleza salvadora do seu ungido. Salva o teu povo e abençoa a tua herança. Apacenta e exalta-os para sempre. O Senhor é a força do seu povo. O povo de Deus faz proeza. O povo de Deus canta vitória. O povo de Deus vence barreiras. O Senhor é a força do seu povo. Mas pensa num povo perseguido. Pensa num povo que é criticado. Pensa num povo que é detestado por muitos. Mas o Senhor é a força do seu povo. É com a força de Deus que podemos vencer a cada dia. Salmo 29, versículo 11. O Senhor dá força ao seu povo. O Senhor abençoa o seu povo com paz. Sabe o que é ter paz no meio da guerra? Sabe o que é ter paz no meio da tormenta? Sabe o que é ter paz no meio da dor? Sabe o que é ter paz no meio da dificuldade? Sabe o que é ter paz no meio da necessidade? O Senhor dá essa força. Dá essa força. Porque só tem essa força quem tem Deus.
Quem tem Deus consegue se fortalecer mesmo nos momentos mais deprimíveis da vida, mesmo nos momentos mais difíceis da vida, mesmo nos momentos mais solitários da vida. Labagash, takamanarração, mianai. Salmo 68, versículo 35. Ó Deus, tu és tremendo no teu santuário. Ó Deus de Israel, dá força e poder ao seu povo. Bendito seja Deus. Tu és tremendo. Você conhece esse Deus tremendo? Esse Deus que dá força. Força. Às vezes a pessoa tá velhinho à beira da morte. E ele tem uma força de Deus. Uma graça do Espírito Santo. Às vezes a sua carne está ao pó. Mas o seu espírito jubila alto. Recebe uma força interior suprema. Força de Deus. Energia elétrica do céu de Calabaçurianda. Mantenha essa ligação com o Senhor, esse pacto com Deus. E receba esse dinamismo de Deus, essa força interior que te faz vencer, que te faz acreditar, que te faz pelejar, que te faz batalhar, que te faz triunfar e alcançar além das barreiras. Huracalabai. Quando se tem essa força que vem de Deus, não olha para a pobreza, não olha para a necessidade, nem para a enfermidade, mas acredita que nada disso é problema para Deus, porque Deus é a solução de tudo. Deus soluciona. É somente esperar e acreditar que no momento exato, na hora de Deus, é o que Ele quiser fazer, Ele vai fazer. E se Ele quiser te provar, Ele vai provar. Mas se Ele quiser te abençoar, Ele vai te abençoar. Então tenha força para o que der e vier, porque Deus é mais forte. Não queira lutar com Deus. Não querer dar as ordens. Abaixa a crista de galo e deixa de cantar de galo. E deixa Deus mandar na tua vida, porque Ele sim é Senhor. Ele sim tem poder. Ele sim pode fazer o que quiser. Alamasturicai, se renda à vontade de Deus. Fala, eis-me aqui, Senhor. Cumpra-se em mim a tua vontade, cumpra-se em mim o teu querer, que seja feito aquilo que o Senhor quer na minha vida. Alabassurianda, Aragasuricai. Salmo 71, versículo 16. Sairei na força do Senhor Deus, farei menção da tua retidão, a tua semente. Sairei na força do Senhor. Sairei na força do Senhor. Então vai, sai na força de Deus. Não fique enfiado aí nesse quarto vazio. Não fique enfiado na caverna. Não fique dormindo. Mas vai na força do Senhor e faça o que Ele te manda. Obedece a voz de Deus, obedece. Manda quem pode e obedece quem é inteligente. Obedeça antes que você sofra mais. Para que sofrer? É só obedecer. É só fazer o que Ele quer. Então vai na força do Senhor. Ei, que desculpa tola é essa que você impõe diante de Deus? Haveria alguma coisa difícil para o Senhor? Não há nada impossível para Deus. Então para de conversa fiada e vai fazer o que Deus manda. Se você quer ser abençoado, Ramanai, Urabashuri Abadasto Yamanai. Às vezes você fica capengando porque você não quer fazer para Jesus. Você não quer nada com nada. Mas Deus quer que você faça. E se Ele quer, ponto final, acabou a conversa. Ele é Senhor, Ele é dominador, Ele domina a tua vida, labagai. E se você não fizer por bem, vai fazer por mal. Porque quem não faz pelo amor, faz pela dor.
Huracanda labassuri alabashai. Salmo 84, versículo 7. Vão indo de força em força, até cada um deles aparecer em Sião perante Deus. Vai na força, vai na fé, vai na força, vai na fé. Vai na força, vai na fé. Labadarra súria labaia. Um passo de cada vez. Vai com fé, esperança no Senhor. E calamassuri calabai. Sai do comodismo. Sai da preguiça. Sai de não fazer nada, de ficar na mornidão, e deixa essa eletricidade do céu dominar, invadir essa força, movimentar os seus membros, os seus sentidos, o seu corpo, a sua carne, a sua mente. Trabalha para Jesus enquanto é dia, a noite vem, quando ninguém mais pode trabalhar, quando ninguém mais pode fazer nada para Jesus. Às vezes você fala, vamos fazer o quê? Eu não sei fazer nada. Você pensa que não sabe fazer nada, bem que você sabe. Porque se Deus te deu, Ele não vai te dar qualquer coisa, Ele não vai te dar nada. Algo precioso Ele te deu. Cadê? Cadê? Cadê o precioso que Deus te deu? Está enterrado? Está escondido? É por isso que você está fraco, sem força, não consegue fazer nada. A vida patinando mais do que uma carroça afundando. Desperta. Desperta o dom que há em ti. Louva, adora, exalta, glorifica, bendiga o nome do Senhor. Faz alguma coisa. Não sabe fazer? Ora, chora, clama, humilha, põe a boca no pó. Uramassuri calabaia. Salmo 89, versículo 17 a 20. Pois tu és a sua glória e força, e pelo teu favor será exaltado o nosso poder. Ninguém vai ser exaltado se primeiro não se humilhar. Se humilha debaixo das potentes mãos de Deus. Se humilha, se humilha, se humilha, se humilha. Deus quer humilhação da tua parte, da minha parte. Reconhece essa força extraordinária de Deus. Reconheça Deus. Alabassuricanda aramanai. Salmo 112, versículo 9. É generoso, dá aos pobres, a sua retidão permanece para sempre, a sua força se exaltará em honra. Deus tem honra para te dar, vai ser honrado, assim como Mardoqueu, que foi honrado. Amã fez forca para ele, mas Mardoqueu foi honrado. Assim se faz ao homem, de cuja presença o rei se agrada. Se o rei se agradar de ti, vai ter honra para a tua vida. Então não importa que os outros não reconheçam, que os outros não te vejam, não te enxergam. Se Deus quer te honrar, Ele vai te honrar. Se Ele se agradar de ti, Ele vai te exaltar diante dos seus inimigos. Salmo 118, versículo 14. O Senhor é minha força, meu cântico, Ele me salvou. O Senhor é força, é cântico e é salvação. Então vai cantando, vai cantando, vai cantando. Canta, canta, canta. Vira passarinho, cigarra e começa a cantar. Abre a boca, enche o peito de fôlego, os seus pulmões de ar, e põe a voz, a trombeta no ar e canta, 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 canta. Louva, adora, exalta, glorifica o nome do Senhor. Porque aí vem força. Sabe aquele dia que a gente tá meio assim? Coloca lá um hino, começa a ensaiar, começa a ouvir um louvor, e aquele louvor já vai mexendo conosco, já vai falando no nosso interior, e aquela alegria já vai brotando, e algo novo vai nascendo, e o louvor vai chegando nas narinas de Deus. Contempla o seu louvor chegando ao céu. Olha Deus escutando você cantar, e que nem cigarra, que nem um passarinho louvando a Deus, bendizendo
dizer do Senhor. Quem sabe o seu coração está tão triste, tanta lágrima, tanta dor, mas mesmo assim você canta, canta e chora, canta e chora, canta e chora, mas canta, canta. Você foi feito para adorar a Deus. Essa é a força que você tem. Às vezes você fala, eu não canto nada, eu só mesmo faz uma barulheira, e não importa essa barulheira aí, Jesus ama isso. Jesus se agrada tanto disso, dessa barulheira que você faz, glorificando a Ele, cantando, às vezes até mesmo sem ritmo, mas está chegando lá, no trono celestial, e Calabassuricai. Ei, na tua casa tem louvor? Na tua casa tem hinos de adoração ao Senhor? Abadai. Ei, Kamadagashuri, Alabacai. Eu posso contemplar o Senhor inclinando o ouvido assim, ei, gostoso. Ouve meu servo, minha serva louvar. Olha Deus se agradando tanto que falou, anjo, vem aqui, corre lá, corre lá, corre lá. Porque eu não suporto o louvor. O louvor é algo que mexe. Às vezes você está misturando a lágrima com o banho que você está tomando. Mas aí você começa a cantar para Jesus, que você ama Ele, que Ele é tudo. E aí o Senhor se derrete. Um Deus tão glorioso. Ele contempla e Ele diz, tem que ser feita alguma coisa, porque o louvor está chegando. Paulo e Silas na prisão ali louvando a Deus. Adorador do céu, adorador que foi feito para adorar. Às vezes você fala, não entendo, Senhor, porque eu sofro tanto, Ramanai. Mas quando você abre a boca para louvar, Alamajuri, Alamadai, essa força é de Deus, Alabassuri, Alabacharai. Essa força vem do alto. Às vezes você está cantando e o coração está sangrando, Labachai. Às vezes você tem tanto desejo de te cantar Abachurica Labanai, mas você não sabe o poder desta adoração, você não sabe como isso vai se tornar força para a sua vida, Labassurica. Você não sabe como isso vai te renovar tremendamente, Alabassuriana, Alamanai. Você não é capaz de imaginar, Alabassuri, Alamanai, o poder do louvor. A pessoa pode estar nas trevas, pode estar no mundo, quando ele lembra do Senhor, e ele abre a boca para glorificar a Deus, não tem diabo que fica perto. Não tem Satanás que aguenta escutar alguém adorar a Deus com tanto desejo, com tanta vontade, com tanta gratidão na Calabai. Alamasturiandarabagai, aceita essa palavra, Alabassurikai, e coloca em prática na sua vida, Alabassou. Alabaxeira, Alabadai, Assuri, Alabassuri, Alamanai. Aleluia, Jesus. Salmo 132, versículo 17 a 18. Ali farei brotar a força de Davi. Farei brilhar a luz do meu ungido. Vestirei os seus inimigos de confusão, mas a coroa sobre a cabeça dele resplandecerá. O inimigo vai ficar confundido. O inimigo não vai entender. O inimigo vai dizer, mas que reviravolta é essa? Onde estava batido, onde estava entristecido,
fracassado, hoje está surpreendendo, cheio de vida, cheio de graça, cheio de força. Alguém olha e fala assim: eu não acredito que você ainda está de pé. Como você consegue ficar de pé? Como você consegue se manter em pé diante de tudo? É a força de Deus. É a força do Espírito Santo. É essa eletricidade que vem do céu e que põe em movimento a nossa vida. Alabassuri canta. Alabassuri calamanai. Salmo 145, versículo 4 a 6. Uma geração contará as suas obras, e outra geração anunciarão as tuas proezas. Falarás da gloriosa esplendor da tua majestade, e meditarei nas tuas obras maravilhosas. Falarão da força dos teus feitos tremendos, e proclamarei a sua grandeza. Começa a pensar aquilo que te dá esperança, na grandeza de Deus, nas maravilhas de Deus, naquilo que Deus tem feito. Isso vai te dar força. Você lembrar que um dia Deus fez, que um dia Deus te curou, que um dia Deus curou um parente seu, que um dia Deus restaurou alguém. Começa a pensar nas grandezas de Deus, nas maravilhas do Senhor. Começa a meditar em tudo que Deus tem feito. E você vai recobrar força. Provérbios 24, 5. O homem sábio é forte, e o homem de conhecimento consolida a força. Então, aquele que tem sabedoria, ele é forte. Mas aquele que tem o conhecimento, junto com a sabedoria, ele une a força. Porque não é somente sabedoria humana, é conhecer a Deus. É o princípio de toda a sabedoria, é conhecer ao Senhor. Conheça e prossiga em conhecer ao Senhor. Porque quanto mais você conhece a Deus, mais força você vai ter, mais resistência você vai ter, mais coragem você vai ter, mais poder você vai ter, e mais será vencedor, no nome de Jesus. Eclesiastes 9, versículo 10. Tudo o que tiver a mão para fazer, faze conforme as tuas forças. Pois na sepultura para onde vai, não há obra, nem projeto, nem conhecimento e nem sabedoria alguma. Então o que você tem de fazer, faz hoje, faz agora, faz enquanto Deus te dá vida. Porque na sepultura, lá acabou. Lá sim não tem mais força, porque lá é morto. E morto não tem força. Morto morreu. Mas você está vivo. Usa a vida que Deus te deu para fazer tudo quanto te vier às mãos. Mesmo que você não tenha força, usa a força de Deus. Isaías 12, versículo 2. Certamente Deus é minha salvação. Confiarei e não temerei. O Senhor Deus é minha força, o meu cântico, Ele se tornou a minha salvação. Então, só Deus, só Deus, só Deus, só Deus. Isaías 40, versículo 28 a 31. Não sabe, não ouviste? O Senhor é o eterno Deus, o Criador dos fins da terra. Ele não se cansa, nem fica exausto. Não há quem esquadrinhe o seu entendimento. Dá força ao cansado, multiplica a força ao que não tem nenhum vigor. Até os jovens se cansam, se fadigam. Eles tropeçaram e caem. Mas os que esperam no Senhor renovarão suas forças. Subirão com asas como águias, correrão, não se cansarão, caminharão, não se fatigarão. Então, olha que lindo que Isaías diz. Você já ouviu? O Senhor, o Eterno, o Criador dos fins da terra, Ele não cansa. Ele não. E nem fica exausto. E não há quem esquadrinhe o seu entendimento. Mas Ele pode muito bem dar força ao cansado. Ele pode multiplicar a força ao que não tem nenhum vigor. E até os jovens, que são jovens, robustos, podem se cansar. E pode cair, pode se fadigar. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Quer força renovada? Espera em Deus. Espera no Senhor. Confia nele. Isaías 45, versículo 24 a 25.
De mim se dirá, somente no Senhor há retidão e força. Todos que se enraiveceram contra ele virão a ele, envergonhados. No Senhor, porém, toda a descendência de Israel será justificada e nele gloriarei. Então, só em Deus a força. Só em Deus a força. Jeremias capítulo 9, versículo 23 a 24. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força, nem se glorie o rico nas suas riquezas. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer, saber que eu sou Deus, que eu sou o Senhor, que faço misericórdia, juízo, justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Então a palavra de Deus fala que não adianta o forte se gloriar pela sua força, e nem o sábio pela sua sabedoria. Quem se gloriar tem que gloriar em Cristo, gloriar no Senhor, gloriar em Deus, porque só o Senhor é força. Tudo que nós temos não é nosso, então como vamos nos gloriar de uma coisa que não é nossa? Vamos gloriar naquele que é o Senhor. Jeremias 16, 19. Ó Senhor, fortaleza minha, força minha, refúgio meu no dia da angústia. A ti virão as nações desde os confins da terra e dirão: nossos pais herdaram só deuses falsos, ídolos vãos, em quem não há proveito. Então Jeremias dizendo: o Senhor é fortaleza minha, é força minha, é refúgio meu no dia da angústia. Porque muitos confiam em deuses que não podem fazer nada, né? Mas Deus é poderoso para fazer tudo na nossa vida. Deus é o único, é o único. É o único que pode fazer por você. É o único, o único, o único. Tenha essa certeza, essa confiança que só Deus pode fazer por você. Miqueias, capítulo 3, versículo 8. Quanto a mim, porém, eu estou cheio de poder do Espírito do Senhor e cheio de justiça e de força, para anunciar a Jacó a sua transgressão e a Israel o seu pecado. Miqueias recebeu força, unção, poder do Espírito Santo para anunciar, para falar, para pregar, para profetizar. Então ele tinha a força do Espírito. Para falar contra o pecado, tem que ter a força de Deus. Para falar contra as transgressões, tem que ter a força do Espírito de Deus. Então se fortaleça no Espírito Santo. Seja renovado no Espírito de Deus. Deixe o Espírito de Deus fluir sobre a tua vida, que você vai ser o embaixador do céu e falar da vontade do Senhor. Falar contra o pecado, falar contra a maldade, contra a transgressão. E ter sabedoria e graça de Deus para cumprir o seu chamado. Naum capítulo 1, versículo 3. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em força. E ao culpado não tem por inocente. O Senhor tem o seu caminho na tormenta, e na tempestade nas nuvens são o pó dos seus pés. O Senhor é tardio em irar-se, mas Ele é grande em força. Então não queira medir força com Deus. Não queira conhecer a ira de Deus. Mas esteja debaixo da misericórdia do Senhor. Receba de Deus a graça, a misericórdia de Deus, o favor de Deus, o dom de Deus. E não queira irritar a Deus para conhecer a ira do Senhor. Porque o Senhor é tardio em irar-se, mas Ele é grande em benevolência, em misericórdia, em compaixão. Zacarias, capítulo 4, versículo 6. Então ele me disse: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Então não vai vencer com guerra, não vai vencer com força, não vai vencer com nada dessas coisas, com guerrilha, né? Vai vencer na força do Espírito Santo, é na força de Deus. Não é você se levantando contra ninguém, não é você falando mal de ninguém, não é você querendo debater com ninguém, não é você querendo humilhar ninguém, né? Não é na marra, na força, no ódio, na vingança, não. É na força de Deus, é na força do Espírito Santo. Mateus capítulo 11, versículo 12. Desde os dias de João Batista
Até agora, o reino dos céus é tomado à força, e pela força se apoderam dele. Então o reino do céu é tomado à força. Quer ir para o céu? Então luta. Vai tomar o reino do céu à força. Vai batalhar por ele. Porque você não vai receber nada de graça. O que nós recebemos de graça, a salvação, crendo pela fé, ainda que não foi de graça. Jesus pagou o sangue precioso. Só que para isso ter valor e sentido na nossa vida, nessa terra nós temos que batalhar. Nós temos que lutar por essa salvação. Nós temos que querer ser salvos. Nós temos que almejar Deus, lutar. É o diabo vindo contra nós e nós indo contra ele. É as lutas vindo na nossa vida e nós vencendo ela. É as provações chegando na nossa vida e nós sendo aprovados pelo poder de Deus. É isso. Tomar o reino do céu à força. Quer dizer, vai ser fácil? Vai ser uma coisa muito assim facílima? Não, eu nunca vi falar que alguém que quer ir para o céu encontra facilidade. É luta daqui, peleja dali, é prova de lá, dificuldade de lá, é choro dali, é lamento de lá. Mas vai vencendo, vai vencendo, vai vencendo, vai vencendo. Vai tomando pela força, pela força, pela força, pela força, pela força, até chegar lá. Porque enquanto tem vida, o diabo quer te derrotar. Enquanto tem vida, o diabo quer fazer você sair da presença de Deus. É uma luta da carne e do espírito. Porque essa nossa carne só deseja as coisas terrestres. Só deseja as coisas deste mundo. A nossa carne não quer nem saber do céu. Não quer nem de graça o céu. Porque não vai. Essa carne é para ficar aqui, apodrecer na sepultura. Mas o nosso espírito, a nossa alma dentro de nós, o nosso espírito, vai com Deus. É o nosso espírito que quer essa libertação. É o nosso espírito que quer Deus. Então é ele que tem que lutar. Lutar para vencer, sabe quem? Eu mesmo. Sabe qual é a minha maior luta? Eu mesmo. Essa minha carne aqui, ó. Ó isso aqui, ó. Que eu sinto dor. Que eu sinto necessidade de cuidar dela, de tratar dela, de fazer algo por ela. E ela não quer nada com o espírito. Porque ela quer viver o bel prazer, ela quer viver o sentimento mal, ela quer viver tudo que não presta. Então a maior luta minha é eu mesmo. Porque eu tenho que vencer eu. Eu sou desafiado a me vencer. Porque eu quero uma coisa, mas eu vou fazer outra. Não é assim? Quando a gente quer dar uma resposta, quando a gente quer falar um palavrão, quando a gente quer usar alguma coisa indecente, quando a gente quer fazer algo que não convém, é essa carne aqui, ó. Esse monte de carne aqui, ó. Mas aquilo que tem lá dentro de nós é que guerreia. Porque quer o céu, quer a glória, quer Deus. Então toma pela força. Receba a força de Deus para você combater, para você ser vencedor, para essa carne não ter poder contra o teu espírito. E o seu espírito está forte. Porque se você deixar sua carne ser fortalecida, o seu espírito vai se enfraquecer. Então é uma guerra entre os dois. Marcos capítulo 12, versículo 30. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo entendimento e de todas as tuas forças. O quanto você puder amar Deus, ame. Ame. Ame aquilo que você puder. Se você é certo da mente ou fraco da mente, se você tem problema ou não tem problema, é segundo a tua força. Segundo a tua força, o que você puder amar a Deus, ame. É segundo a tua força. Deus sabe a força que tem em ti. Deus sabe. Ele não vai cobrar nem exigir nada além mais do que aquilo que está em ti, que Ele te deu, essa tua força. Então usa essa tua força de vontade, essa tua força para surpreender. Usa essa força. Usa essa força. Jesus disse: ainda na tua pouca força não negaste o meu nome. Ainda que a tua força era tão pouquinha,
Mas nesse pouquinho de força você não negou. Você batalhou. E o Senhor te fortaleceu. É isso. Deus não obriga você a ser forte. Pode ser fraco mesmo. Mas deixa essa força extraordinária fortalecer tua vida. Essa força imortal, essa força sobrenatural dominar todo o teu ser. 1 Coríntios capítulo 15, versículos 56 e 57. Ora, o aguilhão do pecado é a morte, e a força do pecado é a lei. Graças, porém, a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. A morte tem força, o pecado tem força, mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Graças a Deus. Graças a Deus que nos dá a vitória. Fala aí, repete aí. Graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fala aí, fala de coração. Graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Efésios 1:19. E qual a suprema grandeza do seu poder para conosco, os que cremos segundo a operação da força do seu poder. Então crê na suprema força de Deus. Efésios capítulo 6, versículo 10. Do demais, irmão meu, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Hebreus 11:34. Apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha, puseram em fuga exército de estrangeiro. Então os heróis da fé, eles apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada e da fraqueza eles tiraram força e se tornaram heróis da fé. Sabia que você é herói? Sabia que você é heroína? Até aqui te ajudou o Senhor. Até aqui você venceu e você vai vencer até o fim. Apocalipse capítulo 3, versículo 8. Conheça as tuas obras, diante de ti pus uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Sei que tem pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Ora calabai. Eu sei que você tem pouca força, diz o Senhor, eu sei. Mas você não negou. Mesmo achando que tem pouca força, você não negou. Uma força tão pequenininha, mas que faz uma coisa tão grande. Uma forcinha de nada. Mas com Deus na frente, se torna muito mais intenso, muito mais elevado. Alabaxúria, alabanúrias. Ai, tchô, da leiva, sai. O Senhor está derramando força sobre o seu povo, porque os dias são maus nesta terra, os dias são de batalha, os dias são de trevas, são dias difíceis, mas a força no Senhor, a força no Deus dos deuses. 1 Pedro capítulo 4, versículo 11. Se alguém fala segundo as palavras de Deus. Se alguém ministra, ministre segundo a força que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo. A Ele pertence a glória, o domínio para todos sempre. Amém. Então, se você fala segundo Deus. Se você ministra segundo a força que Deus te dá. Não quer imitar os outros. Faz segundo a tua força, segundo a graça de Deus que há sobre a tua vida. Essa força vai fazer toda a diferença. Lavachurianda. E aquilo que você fizer vai sair bem feito, porque Deus está contigo.
Apocalipse 7, versículo 12, dizendo amém. Louvor, glória, sabedoria, ação de graça, honra, poder e força ao nosso Deus, para todos sempre. Amém. 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 Alamandai. Ao coral, força ao nosso Deus, para todos sempre. Amém. Força ao nosso Deus, para todos sempre. Amém. Alamaias. Oh, Shabai, Chou. His devas de Hai Shaddai. Está entrando no teu lar, na tua casa, um facho de luz com força elétrica do céu, para clarear as regiões e sombra da morte. E um grande rebuliço de Deus acontecer de Cantarábia. Está entrando no teu quarto, te levantando desta cama, Nabadai. Receba força nos seus músculos, na sua carne. Receba ânimo de Deus. Sai do vale. Ei, Deus tremendo, lehama, rama, yohe. Chamei do bibirria da lavanduia. Vai ter força pra você. Tu está camonte de ribidi. Tu está caturiquitia. Mas a manura baxerabala vai te tocar. Entra a força do céu, desce aí. Anjos em movimentos, movendo no vale da morte. Te tira dessa barra, viduria, barabaxi, porque o Senhor é mistério. Sinta as correntes caindo, veja o barulho de glória, vê o estrondar da vitória, a chamada da rábia da rábia. Deus peleja na terra, desce aonde tu está, te tira desse lugar, faz um reboliço. Isso é Deus, isso é Deus, é Senhor, é Jeová. Ela mandou ouvir a Biaharashi, Erecamancho Menevassai. Olha o Senhor entregando este papel. Olha o manto desenrolando, Erevassé. Papapá, xatatatata. Se tu queres, seja forte. Se tu queres, seja forte. Se tu queres, receba poder. Se tu queres, pode crer. Alamancho mandelevandai açaí. Está saindo a escuridão, as trevas desocupam o ambiente. A mão forte do Senhor te cata, te pega e te toma nos braços. Receba a força de Deus, recebe um
unção divina. Recebe poder do alto e transporta para o outro lado. Haja fé e solução, haja cura, libertação, que tenha transformação, tua vida seja mudada, o Senhor te alcança graça. Então explode em louvor e começa a adorar. É só glorificar, porque a vitória vai chegar. Você vai ter que chorar quando tiver que contar. O dia que for testemunhar, você vai bradar em lágrimas, vai chorar, vai abrir o coração e vai dizer: eu sou campeão, eu venci, eu acordei, eu despertei, estou vivendo o melhor de Deus. Olha, Manahassu e Andarábia, olha Rabachederebadai, olha o impossível dando volta, virando pra lá e pra cá e chegando no lugar, porque o Senhor sabe fazer o quebra-cabeça. Às vezes você não sabe colocar no lugar certo, mas o Senhor arruma tudo, vai fazer faxina, vai fazer limpeza, vai ter transformação. Manamanamanás, ora xereverebai, rei na raio e raia, shemalabaiora badahai, Nevaya Masuya. Amém? Que Deus abençoe a todos. O Espírito de Deus agiu de uma forma diferente, mas a vontade é dele, o mover é dele, o agir é dele, ele faz como ele quer. Que Deus possa abençoar você e que você possa tomar posse dessa palavra. Alabassuri Kandaramanai. Eu quero somente deixar mais um versículo que diz aqui, Apocalipse capítulo 12, versículo 10. Então ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora é chegada a salvação, a força, o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, pois já o acusador de nossos irmãos foi lançado fora, o qual diante do nosso Deus acusava de dia e de noite. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro, pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até hoje. Que Deus possa abençoar você, essa palavra, que você possa crer na revelação dessa palavra, em tudo que Deus falou aqui, que você possa tomar posse, aquilo que é a sua parte. Pega a sua parte, a parte do seu bocado, a parte do bolo, a parte que é sua, que corresponde a você. Pega para você. O que não é para você é para outro, mas o que é seu é seu. Então toma posse e receba em nome de Jesus. Eu quero agradecer você que esteve comigo nessa live, em nome de Jesus. Eu te abençoo em nome de Jesus. Que Deus abençoe tua vida, teu lar, teu casamento, tua história, tua profissão, tudo o que envolve você. Que as bênçãos de Deus sejam sem medidas na sua vida. Amém? Tem alguém que quer aceitar Jesus? Levante a sua mão. Receba Jesus como Senhor e Salvador da sua vida e ore juntamente comigo dizendo: Senhor Jesus, eu te aceito como Senhor e Salvador da minha vida. Perdoa os meus pecados, escreve meu nome no livro da vida e me dá força para te servir. Tem alguém que quer reconciliar com o Senhor? Levanta a sua mão e ore juntamente comigo dizendo: Senhor Jesus, eu me reconcilio contigo, perdoa os meus pecados, escreve meu nome no livro da vida e me dá força para te servir. Que Deus abençoe você, que essa palavra seja força, que você receba força, que a força do Espírito de Deus esteja sobre ti e você seja mais que vencedor pelo sangue de Jesus. Um forte abraço e até a próxima, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos, no nome do Senhor. Amém?